Só a partir de agora a gente vai ver então os comandos de manipulação, tá? Também chamado aqui o DML, linguagem de manipulação de dados. Esses comandos de manipulação, a gente não mais altera a estrutura do banco, tá? A gente não altera coluna, nome de tabela, nome de banco, não, tá? E sim, a gente começa a mexer nos dados. O primeiro que a gente vai ver é o select. O select também não altera dados, né? Mas ele só mostra o que já tem. Por isso que a gente fez a inserção aí de modo manual. Se a gente fizesse um exemplo, não ia mostrar nada, né? Então, agora mostrando os exemplos aqui com os dados que a gente já tem, que vai começar com o comando select, né? E depois a gente vai fazer os exemplos com o comando insert, update, delete. Né? Só que esses vão ficar para depois, que a gente vai trabalhar bastante aqui com o select primeiro. O select que a gente vai fazer aqui, todos eles são em relação ao banco de dados de bancos, agência novo. É esse que a gente mexeu agora. Então, para cada exemplo que eu fizer aqui, tem uma explicação. Então, tem o comando select. O select é um comando do banco. Significa selecione. O asterisco, então, quando usar o asterisco, quer dizer todos os campos. Eu posso selecionar só o campo que eu quero, só o código, só o nome, né? Só essa coluna que eu quero. Mas quando eu coloco um asterisco, quer dizer todos. From quer dizer a partir da tabela, ou seja, se a gente pensar assim, vou fazer um select de todos os campos de qual tabela? Preciso dizer qual. Tá? Depois tem o from, aí vem o nome da tabela na sequência. Tá? Então, esse aqui é a maneira genérica, ou seja, a gente chama de sintaxe. Tem o comando e tem a explicação. Cada exemplo desse aqui, o que está em vermelho, tem a explicação dele. Então, exemplo aqui do select simples, né? Os primeiros aqui. Eu vou copiar o exemplo. Antes de colar, eu vou dar a explicação, ó, aquele que ele está fazendo. Seleciona todos os registros, ou seja, todos os dados da tabela banco. Aqui no meu caso está banco, só que eu já falei para vocês que vai dar um errinho, né? Porque eu não tenho a tabela bancos, e tenho sim a tabela banco. Se a gente vir aqui no SQL, ó, saiu minha sessão, vou colocar de novo. Então, esse exemplo vocês já podem fazer aí. Só que, como eu falei, vai dar um erro porque eu não tenho a tabela bancos. Tem que estar selecionado o banco aqui, né? Porque senão ele vai procurar uma tabela que não tem banco selecionado. Vem no SQL. Aqui ele tá. Posso dar um limpar, tá? Para eu fazer para colar tudo aqui limpinho. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Select asterisco from bancos. Traduzindo, selecione todos da tabela bancos. Como eu falei aqui, vai dar um erro. Vou dar um executar aqui para vocês verem. Ó, tabela bancos underline agência novo, que primeiro eu coloco o nome do banco de dados, tá? Ponto bancos não existe. Por que não existe? Porque o nome da tabela é banco, né? Vou colocar aqui. Então, nos exemplos onde tiver bancos, é banco para vocês, tá? Então, vou dar um executar. Aqui, selecionou. Ó. Então, no meu caso, como eu só inseri 2 bancos, né? Não inseri todos os dados aqui, está me trazendo 2. Mas no caso de vocês, tem que trazer os 3. Pode rodar esse exemplo aí. Vai lá, movimento, pesquisa. SQL. Tá, Aí limpa. Tá selecionando o saldo. Pode limpar. E dá um selecionar. Select? Isso. Não, desculpa. Tem executar, né? O nome. Me confundo, tá mostrando a tela e tô... Puxou os três. Isso, então tá certo. Agora o próximo, ou os próximos, né? Eles vão criando algumas coisas a mais, né? São comandos a mais que a gente vai fazer.
Então, por exemplo, se eu quero contar quantos registros tem em uma tabela, então é o count. O count é um comando, né, pela própria tradução a gente já consegue ver, contar, né, de contagem. Então, a sintaxe dele é select count, né, entre parênteses, asterisco. Aqui um detalhezinho que esse parênteses tem que estar junto do count, tá? Se tiver um espaço, ele dá erro. Aqui eu estou contando todos da tabela agência, mas poderia ser de qualquer tabela. O agência que a gente está fazendo aqui é o exemplo, mas pode ser qualquer tabela. Vou copiar aqui. Vou lá de novo no meu PHP-MyAdmin. Ô, professor, no caso aqui, é só clicar nele que ele já aparece escrito. É normal? Quando você clica na tabela? É. Sim, é normal. Porque, digamos assim, ele deduz que você está querendo mexer naquela tabela. Mas nem sempre, né? Eu posso estar selecionado qualquer tabela e fazer um SQL em qualquer tabela. Não importa. Ele traz só um indicativo aqui, mas não significa que a gente vai usar ele. Eu dou conta de 5. Tá certo? Eu tenho 5 registros na tabela agência. Então, aqui eu dou um limpar. Vou colar aqui. Ele vai aparecer aqui. No meu caso, 0, né? Porque eu estou sem dados. Mas de vocês tem que aparecer 5. Se algum não der certo aí, vocês me avisam, que eu vou seguindo aqui. Próximo comando a gente vai ver, ele é o sum. O sum, né? Vocês também estudaram inglês, técnico, sabem bastante. Sum vem de somar, né? Então serve para o que, caso eu queira somar uma determinada coluna da tabela. Claro que tem que ser um valor, né? Não adianta eu colocar um sum numa coluna que é varchar. Não vai somar. Então tem que ser um valor, ou inteiro, ou decimal, mas tem que ser um valor. Então aqui a gente vai somar quanto que tem toda a tabela saldo. Então, comando aí que a gente vai usar é o select sum. Aí entre parênteses vai o campo, tá? E from a tabela. Por que tá saldo? Porque eu tenho a tabela saldo e dentro da minha tabela eu tenho o campo chamado saldo. Tá? Poderia ter a tabela saldo e dentro o campo chamado valor. Então, dentro do parênteses ali vai o nome do campo. Tá? Só para você diferenciar. Tem que ser valor, então, onde está entre parênteses. É que na tabela se chama saldo mesmo. Sim, se tivesse valor... Aí seria valor. Exatamente. Tá? Uhum. Entre parênteses é onde está na tabela, no caso. Isso, dentro da tabela. Então, aqui vamos fazer nossa manipulação. De qualquer forma, vamos lá. SQL. Limpar. Aí nós vamos ver se todos colocaram certo aí os valores. Quanto que deu o teu aí, Jéssica? 33,65. Deu 2.815. Ixi. E de vocês? 33,65. Faltou algum valor aí. Não, assim, ó, não significa que tá errado o comando, tá? Mas na hora de a gente inserir os dados, que o meu aqui deu 0. Eu não tenho valor. Mas o comando é esse mesmo. Aí outro. Tá faltando aí, né? Aí, uma observação aí, pessoal, do comando 3 é assim. Eu posso usar o mínimo, o máximo, ou o AVG, que é a média. Então, se quisesse usar a média, o que ele faz a média? Ah, tem 5 registros. Somou, divide por 5. Né? Se tivesse 10 registros, ele somaria 10 e dividiria por 10. Tá? O mínimo e o máximo pega, que nem eles estão falando ali, o mínimo valor, ou seja, o menor valor daquela coluna, ou o máximo, conforme está o comando max. Tá? Então, não é só o sum que a gente pode usar, a gente pode usar um desses 4 aí depois.
Então, dependendo do exercício, pode ser que pegue o máximo valor, o mínimo valor, ou a média. A média é o AVG. AVG, isso. AVG vem, a sigla, né, vem de average. Esse order by. O order by, ele serve para ordenar. Tá? Naturalmente, quando a gente cria uma tabela, e a tabela lá tem, por exemplo, o código é a chave primária, ou o ID é a chave primária. Tá? Normalmente é um valor, né? Daí a gente quer mostrar os dados, mas é ordenado por nome. Aí eu posso ordenar por qualquer campo. Tá? Então tem o order by. O order by serve para ordenar conforme o campo a gente quer. Vou selecionar aqui. Opa. Selecionar aqui, ele vai trazer os nossos clientes ordenados pelo nome. Então, o primeiro cliente que vai trazer para vocês aí, por nome, vai ser qual? Clóvis. Vai trazer o Clóvis. Hein? Aí vocês também observem o seguinte, né? Aqui eu estou usando de maneira proposital, mas nem sempre vai ser necessário, from cliente, certo? O nome da tabela, daí ordenando por o nome do campo. Quando a gente está trabalhando com uma tabela só, que é esses exemplos aqui, a gente não precisa colocar o nome da tabela na frente. Né? Digamos, cliente.nome, poderia ser cliente.código, poderia ser cliente.código agência, né? Que é o que o campo tem ali. Mas é importante vocês irem se acostumando, porque vai chegar um momento que a gente vai usar 2, 3 tabelas no mesmo select. Tá? Daí a gente costuma dizer que é com join. E esse comando a gente vai ter que digitar, ele já tem para puxar. Algumas coisas tem pronto. Né? Que nem quando a gente puxa ali, que a gente clica no SQL e está selecionando uma tabela, ele já traz alguns. Tá? Então, acaba usando o que já tem ali. Só que quando eu passar o exercício para vocês para montar, aí ele vai ter que usar a lógica também. Então, por exemplo, aqui, o exemplo, ele é para ordenar por nome. Né? Mas se eu quisesse ordenar pelo código da agência, o que eu mudo? Colocar a agência na frente. Ou pode. Se eu quero ordenar o cliente, mas ordenado pelo código da agência, o que eu mudo? Código. Nome por código. Isso. No lugar do nome vai Pode. código, underline, AG, que é o código da agência. Então, nos exercícios vai acontecer isso daí. Então, tem um exemplo, é ordenado pelo nome, mas no exercício eu quero que ordene por código, por saldo. Então, vai acontecer. Aí tem que pegar o exemplo, modificar para usar. Os comandos, vocês não precisam se preocupar em decorar. Tá? Select vai ser, daqui para frente, para vocês, bem comum, muito comum. Tá? Mas, qual que é o comando para ordenar? Qual que é o comando, sei lá, para fazer uma condição, que é o próximo que a gente vai ver, o where. Então, isso daí, aos poucos, vocês vão pegando, mas não é para decorar, tá? É mais para saber usar mesmo. Próximo exemplo, ele tem aqui uma condição, tá? O que é a condição? A condição é justamente usar o where. O where vem de enquanto, né? Uma condição de. Então, um exemplo aqui, ele está pegando assim, eu quero todos os clientes que o código seja maior ou igual a 3. Quando a gente faz select inserir com o cliente, ele traz tudo. Não verifica nada. Quando a gente usa o comando where, daí ele espera uma condição. Então, nesse caso aqui, ele vai selecionar os clientes com código maior ou igual a 3. Quais clientes ele trouxe aí? Clóvis, Joana, Maria. Faltou o 2, né? Vai faltar. Exatamente. Então, o código de cliente, né, com 1 e 2, ele não trouxe. Da mesma forma aqui, tenho esse exemplo. Mas se eu quisesse que mostrasse somente os códigos maior ou igual a 10, aí eu troco 3. Isso. Ou maior ou igual a 10. Não ia trazer nenhum, né? Isso. Então, pode acontecer. E também pode acontecer de eu passar no exercício e não trazer nenhum registro. Justamente por isso. Então, se eu falar para vocês, eu quero que seja os códigos maior que 10. Como vocês não têm nenhum código maior que 10, vai trazer zerado. Mas não é porque o comando está errado. Os dados que não trouxeram.
E nem o meu aqui, como não tem nada, não estou trazendo nada. Professor, eu já tô no erro. Erro no comando? É. Qual erro que dá? Tá. Não está executando. Não tá executando, tá com 15 na frente. No erro. Tá. Agora eu vi. Vai na série. É, não sei o que nós queremos. Tá vendo? Tem um. Então, de par. Ó. Tá vendo que ele viu um negócio estranho aqui? Aqui? É. Aí é o sinal de maior. Olha só, é código CLI maior igual 3. Isso acontece porque vocês copiaram lá do navegador. Entendi. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que a gente vai trabalhar com mais de uma tabela? Não agora. Esses exemplos são só com uma tabela só. Então, a gente tem como fazer uma maneira simples que a gente dá apelido para as tabelas. Eu estou colocando o cliente é C. Então, eu estou dando um apelido para cliente chamando ela de C. A partir do momento que eu dou um apelido, eu não preciso colocar mais cliente.código. Coloco C.código. C.nome. Então, eu dou um apelido. Só que esses apelidos, né, a gente pode usar uma letra, como pode usar 2, 3, né? Poderia dar um apelido com a tabela maior, mas ele serve justamente para quê? Quando a gente trabalha com banco de dados de sistema, nomes das tabelas são enormes. Costumo usar nomes que lembram para que serve aquela tabela. Né? A gente não vai criar tabela 1, tabela 2, tabela 3, vai dar um nome. Então, um exemplo lá. Documento faturamento, é um nome da tabela. Então, a gente abrevia por DF, documento de faturamento, ou pode ser DOC. Né? Então, esse apelido é você que determina. Não precisa necessariamente ser, né, a primeira letra. Ele tem que ser uma coisa que a gente lembra da tabela. Exatamente. É isso mesmo. É a mesma coisa que variável, né? A gente cria uma variável lá em qualquer linguagem de programação. Então, a gente vai colocar lá uma variável chamada soma. Mas a gente quer que soma a média do ano inteiro. A gente só simplesmente soma. Então, a gente dá um apelido mesmo. Então, vai acontecer isso em alguns casos. E nesse primeiro exemplo aqui, se vocês quiserem não colocar o apelido, mas eu acho que é interessante também para ir treinando. Tá? Então, aqui o que ele está fazendo aqui, ó. Selecionar todos os clientes, só que eu estou chamando de C, nome da tabela cliente, né? SC. Aí, where C.codecli maior igual a 3, ordenado por C.nome. Tá? No lugar do nome da tabela, vou colocar o apelido. Professor, você fechou a videochamada? Hã? Fechou a videochamada? O Mac? Não, Tá. O senhor não quer voltar? tá funcionando. Inclusive, você está aqui ainda. Eu vai. Que momento oportuno para acionar um alarme. Agora você saiu, Patrícia. Pessoal, eu vou parar por aqui por hoje. Na próxima aula eu continuo. Daí tem uns comandos mais elaborados, tá? Então, a partir do momento que a gente começou a ver os selects, né, os nossos comandos de seleção, a gente vai, daqui para frente, criando novas, digamos, oportunidades de exercício, né? Tanto que tem aí na apostila.
E também tem novas explicações. Então, a gente vai aumentando um pouquinho aí a quantidade de comandos que a gente vai ver. Na próxima aula, eu quero terminar a explicação aqui. Então, tem 7, 8 e 9, né? E daí eu vou passar para vocês para fazer os exercícios. Já serve para fazer um treinamento mais elaborado aí, que nem eu falei. Tem os exemplos, mas de conforme o exercício, vocês vão modificando esses exemplos que vocês já têm.